Fala moçada, tudo bem com vocês? O tema do nosso vídeo hoje vai ser falar sobre o melhor programa para iniciar na contabilidade, o melhor software de contabilidade, o melhor programa. Eu vou falar também qual é o programa que eu uso e qual é o programa que eu já utilizei. Isso para poder ajudar você que está com esse norte aí de procurar por um programa de contabilidade para iniciar. Uma coisa importante que a gente verifica muito no início é a questão do preço, né? Eu vou fazer uma observação aí para você que está pesquisando por preço, que verifica a possibilidade de ter preço e ter funcionalidade. O que eu quero dizer com isso? Até o ano passado até o meado do ano, acho que foi em junho ou julho, não me recordo agora, a gente trocou o sistema todo do nosso escritório. Quando eu iniciei o escritório lá em 2011, o meu software de contabilidade era o Folhamatic. Em algum dado momento é um programa assim de muito intuitivo, ele é bem fácil de entender as funcionalidades dele, só que ele é muito limitado. O que eu quero dizer como limitado? Tinha muitas questões que a gente tinha que fazer as atualizações manuais. Por exemplo, se eu esqueço de fazer uma atualização, um backup, era meio complicado de fazer. E ele não era um sistema muito integrado um com o outro. O que quer dizer o seguinte, a folha de pagamento não era muito integrada, tinha que fazer umas configurações muito loucas, para um trabalho desgraçado para fazer isso. E aí, cara, em um dado momento, a Folhamatic ela fez uma junção com uma outra empresa, com a Sage. E aí a gente estava já muito satisfeito com o serviço prestado por eles. E em um certo momento a gente queria mudar, só que, pô, pensando no trabalho que a gente ia ter ao trocar o sistema, ter que tirar todas as informações de um sistema, levar para outro, cara, isso foi uma loucura. E foi, quando a gente optou por trocar, foi uma loucura. Eu lembro que quando a gente tomou a decisão, o vendedor do novo software que a gente passou a usar, ele veio no final do ano de 2017, a gente não acertou, ele apresentou o sistema pra gente, a gente não ficou. A gente gostou muito das funcionalidades do sistema, mas pelo aquele receio de, poxa, gerar todas as informações, trocar tudo, o risco que de repente você não levar alguma informação que estava de um sistema para o outro. Eles não buscavam os dados da outra empresa, já que está lá digitado. Não tinha como pegar ali um backup do que estava ali e levar para o novo. Tinha que ser tudo digitado novamente. Então, veja bem, por exemplo, todos os funcionários de todos os nossos clientes que estavam registrados num programa, a gente tinha que pegar e levar aquela informação para o outro. Notas fiscais fica um pouco mais fácil, porque a gente pega o XML, faz a importação, os extratos bancários, a gente pega lá o arquivo digital, faz a importação. Só que muitos daquele extrato do programa anterior foi digitado manualmente. A gente não tinha essa questão de aproveitar o benefício que o arquivo OFX ou o UFC nos permite, que é pegar o extrato do nosso cliente, ele importar todas as informações para dentro do sistema de contabilidade, sem eu ter que digitar absolutamente nada. Cara, e aí a gente viu a apresentação desse programa, que é o que a gente utiliza hoje, e o que aconteceu? A gente ficou comparando um com o outro, e era uma coisa de louco, no outro era muito manual. Aí chegou um fator que foi um pouco que decisivo para a gente trocar, que foi a entrada da obrigatoriedade de envio dos eventos do e-social. Cara, ali foi um fator determinante, porque na Folhamatic, ou no Sage, quando eles fizeram a integração, a gente tinha muita dificuldade. E era meio que tudo meio que manual, a gente tinha que entrar lá e colocar as rúbricas, fazer o deparo de uma coisa para outra. Cara, foi uma loucura isso. E aí veio um cara, fala para mim, olha, eu tenho uma solução para você. O meu programa, você não precisa fazer nada disso manual, já vem tudo configurado. Você cadastrou um funcionário, você vai clicar, cadastrou, clicou, enviou, ele vai para o social. Eu falei, pô, não é possível. Nesse outro aqui eu tenho uma dor de cabeça desgraçada, e nesse você aperta, cadastrei tudo, fiz uma rescisão. Clica no botãozinho e ele vai enviar o evento. Você pode entrar lá no e-social e consultar se foi ou não foi. Fez a folha de pagamento, você envia o pagamento, envia a remuneração, envia o fechamento. Você pode ir lá verificar se não foi.
Cara, e aquilo ali me deixou muito louco, porque eu tinha um trabalho lá no outro que era praticamente, tinha um sistema que eu tinha que fazer tudo praticamente manual, e aí veio um sistema novo que fez isso para mim. Então assim, nesse sistema anterior, que não fazia essa, era mais barato, eu pagava mais barato. Só que eu percebi que não era o valor de grana que estava interferindo ali. Eu estava mexendo num valor muito maior do que dinheiro, que era o valor do meu tempo. Cara, é inacreditável. A gente reduziu a nossa mão de obra, a gente reduziu o custo com a operação de fazer os lançamentos contábeis, o lançamento da folha de pagamento. Por quê? É um sistema que ele é totalmente integrado. Então assim, por exemplo, você está iniciando, e ó, tem vários programas, tá? Eu vou falar para vocês qual é o programa que eu utilizo. Eu utilizo, o meu sistema é o domínio web. Tem duas versões do domínio, que é o domínio, ele fica instalado na própria máquina, e a minha versão é a versão web. Por que eu optei pela versão web? Eu sou uma pessoa que eu viajo com frequência, eu fico um pouco fora do escritório, e a domínio web, ela não é não fica instalada fisicamente aqui no meu computador. Eu acesso de qualquer lugar, de qualquer computador, via internet. Eu só preciso ter uma internet, a plataforma ela fica na nuvem, no servidor deles. E automaticamente ela faz backup das informações na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite. São várias opções de backup por dia, ele faz automático. Eu não preciso me preocupar com isso. Se der pau no computador, eu já vi casos de colegas que o computador pifou. Cara, você perdeu tudo, que você tá lá, o HD deu pau e você perde tudo. Não tem esse perigo, tá na nuvem. Sabe? A segurança que o sistema nos dá é incrível. Backup ele faz automático sozinho, todo dia. São 4 horas, em 4 horários por dia ele faz o backup de todas as informações, tudo que foi digitado. Então assim, a chance de eu perder algumas informações, o computador quebrar, é zero. Se o computador quebrar, eu entro em outro computador. Simples assim, as informações vão estar lá. Por exemplo, se eu estou em São Paulo e o meu pessoal, meu time está aqui no Rio fazendo alguma coisa, eu preciso de alguma coisa que eu precisa ser feita por mim. Eu faço de lá, mas eles aqui têm acesso também às informações. Eu faço algum lançamento, alguma conciliação lá, verifico alguma coisa, confiro, e aí é um sistema que está integrado. Então assim, eu vi que não era só a parte financeira, era a parte de mão de obra. E o que eu estou querendo falar para você? Você vai estar iniciando. Naturalmente é você que vai estar fazendo tudo. Se você contrata um sistema no qual vai te ocupar muito do seu tempo, cara, as chances são que você vai ter dificuldade de escalabilidade do seu negócio. Você começa com um cliente, com 2 clientes, com 3 clientes, com 4 clientes. Quando chegar a 10 clientes, você já começa a ter problemas. Por quê? Aí você vai ter que ficar muito preso e você acaba não tendo tempo para fazer a parte de gestão do seu negócio, que você vai ficar preso só fazendo a parte operacional. Quando você tem um sistema que ele é totalmente integrado, você, por exemplo, eu faço a folha de pagamento, fechei a folha de pagamento, tá ok. Eu aperto um botãozinho, ele importa todas as classificações, todos os lançamentos para a contabilidade. Eu só vou lá fazer a conciliação, conferir se os lançamentos que o sistema fez. Não é eu que vou lá fazer o lançamento da contabilidade, não. Eu só vou conferir. Eu vou fazer o meu papel de contador, que é conferir. Eu não estou ali para ficar classificando. Antes eu teria que pagar alguém para ficar lá fazendo. Hoje o sistema faz para mim. Então assim, a gente reduz com mão de obra. Você iniciou sozinho, você vai ter a capacidade de atender mais gente com menos mão de obra. Eu pego o extrato PDF do meu cliente, o cliente faz lá, pega o extrato da conta da empresa. A gente fazia o lançamento, geralmente a gente fazia um lançamento manual, aí ficava fazendo aquela coisa de conciliação bancária, aí não batia, aquele sufoco do caramba pra tu achar. E, cara, com o FX não tem jeito de não bater. O sistema já vem o arquivo, igualzinho tá lá no extrato do nosso cliente. Você configura as contas para que conta você... Uma vez que você faz isso, uma vez você vai ter um dia que você vai escolher, olha, eu vou fazer a configuração do extrato do meu cliente. Então, você vai configurar para qual lançamento, qual é a contrapartida daquela conta. Você faz aquela configuração. Uma vez que você fez aquilo, já era. Todos os próximos lançamentos, você vai pegar o FX do próximo mês, vai importar. Ele tem 2 arquivos digitais, que é o FX ou o UFC. Você vai pegar esse arquivo e vai importar para dentro do sistema. Reduz mão de obra. Eu uso o domínio e estou muito satisfeito. Agora, o domínio é o melhor? Eu não sei. O meu comparativo,
É com Sage e com FolhaMatic, ok? Então a Sage e a FolhaMatic eu comparo. Agora, tem outro sistema? Tem, o pessoal fala muito bem do Alterdata, o pessoal fala muito bem do Najazon, o pessoal fala muito bem do Quantimatic, SCI, se eu não me engano. Só que eu não usei esses programas, eu não sei. Eu sei que o domínio é muito bom, me atende muito bem. Agora, você vai pesquisar por um outro software. Pesquisa na hora de e-social, tem esse cuidado se é fácil ou se você vai ter que você ir lá ficar fazendo preenchimento manual, porque às vezes você vai economizar 100, 150 reais, mas só que de repente você vai ter que contratar uma pessoa para te ajudar porque você não vai dar conta de tantas obrigações que você precisa fazer. Quando você tem um sistema que ele está totalmente integrado, integrado que eu faço o seguinte, por exemplo, o domínio é tão fera, cara, que meu cliente, eu gerei lá a guia do Simples Nacional, vou dar um exemplo aqui, Simples Nacional, gerei a guia do Simples Nacional, enviei para o meu cliente, do próprio sistema de escrituração fiscal, ele já importa o lançamento do Simples Nacional, tá? Da provisão, então ele já deixa provisionado lá o Simples Nacional, levou para lá. Aí, vai ficar em aberto aquela conta lá, o que eu faço? Tem uma função que ele vai buscar lá pelo portal do ECAC, da Receita Federal, quando o meu cliente efetua o pagamento, lá no banco dele lá, o ECAC da Receita Federal, ele identifica esse pagamento. E o programa do domínio, ele identifica quando esse pagamento bate no ECAC, você clica no botãozinho lá de importação via ECAC, para confirmar o pagamento, ele vai lá, busca esse pagamento, ele já faz a classificação, o lançamento do pagamento. Cara, é muito fera. Você não perde tempo para aprender. O que você vai fazer é fazer o seu papel, que é a parte de conferir, de fazer as conciliações, até encerramento. Isso aí é você que vai fazer. Mas a parte operacional, braçal, que você deveria, num programa que não te oferece essas funcionalidades, você vai chegar um dado momento que você consegue fazer. Poucos clientes, você está iniciando, você consegue fazer. Só que chega um momento que é uma loucura, você vai ter 10 clientes, aí já você sozinho você não vai dar conta. Aí você vai precisar do quê? De um programa que te atenda, ou você precisa contratar mais pessoas. Então assim, para reduzir a sua mão de obra, o seu custo na parte operacional, você precisa ter um sistema que faça isso que eu estou falando para você. Então quando você for pesquisar por um sistema, não pode ser o domínio não, pode ser outro, pode ser o Alterdata, pode ser o Najazon. Eu não estou falando que o domínio é o melhor programa do mundo. Eu estou falando que é o programa que eu utilizo e que eu estou muito satisfeito. Eu uso a versão domínio web. Tem duas versões. Tem a versão local, eu não quis local, porque local, qual é o problema da diferença do local para o web? O local é o seguinte, se eu não estiver no escritório, eu não tenho acesso às informações. E o backup, ele é feito por mim. Então assim, é mais uma responsabilidade atribuída a mim. Se meu computador, se meu servidor do escritório der algum tipo de problema, cara, eu perco todas as informações que foi digitado. E na web não. Essa garantia de ter todo o sistema, tiver todo digitado, tudo certinho, eu tenho porque não foi digitado, ele não fica armazenado no meu escritório, ele fica armazenado na nuvem, no satélite da Domínio, no próprio portal, no próprio servidor da Domínio. Então assim, é uma segurança muito grande. A gente fica tranquilo em relação a essa questão da funcionalidade do sistema. Então assim, quando você for escolher o seu sistema de contabilidade para você iniciar, faça o seguinte, cara, porque assim, as empresas que vendem o sistema de contabilidade, normalmente, aí não é regra geral, mas normalmente a maioria delas, elas disponibilizam uma versão de teste para você por um prazo de uma semana. Cara, baixa todas as versões. Primeiro você pega uma versão, tá? Não baixa tudo de uma vez, baixa experimenta aquele, verifica todas as funcionalidades, verifica se está a parte de integralização, da escrituração fiscal com a contabilidade, da folha de pagamento com a contabilidade, se existe a opção de importação com a contabilidade, se você consegue enviar de forma rápida e com segurança as informações para o e-social, verifica se esse sistema ele te fornece um suporte bom. Eu não posso reclamar de nada em relação ao suporte da Domínio. Eles vão até o teu escritório, eles vão treinar, vem pessoas, sabe, pessoas deles lá, eles vêm até a tua empresa para treinar você
a utilizar o sistema. Só que eu não estou falando que as outras, a Alterdata, na Jason não faça isso, eu não sei, eu não utilizei essas ferramentas. Então, eu vou falar em relação às duas que eu utilizei na minha empresa contábil. Eu já trabalhei em um escritório, antes de ser dono de um escritório contábil, já trabalhei em outro escritório que usava um outro sistema, que era o eContab. E esse eContab também é muito limitado. Tem até uma propaganda que ele fala que você não paga mensalidade, você paga anualmente uma atualização lá, que acaba sendo o valor da sua mensalidade. Só que naquela época lá também, eu não era um sistema que eu curti muito. Tinha algumas limitações de suporte e tal, quando tinha uma dúvida você não conseguia ser atendido. Eu não sei como que está hoje. Hoje eu posso falar em relação a Folematic Sage Folematic e a Domínio. Em relação à comparação entre um e o outro, o Domínio, o sistema da Domínio ele está muito à frente da Sage. Tanto é que quando eu fui relutante, assim, eu fui conservador, na verdade, nessa questão de trocar de sistema, eu tinha medo. Por quê? Cara, já pensou se eu pego todos os meus sistemas, todas as informações dos meus clientes, jogo para um sistema e esse sistema também, seria difícil de usar, assim, eu teria dificuldade de usar e, cara, depois eu teria que voltar para o outro lá e ia ser muito difícil. Então, assim, eu quero dizer para você que não é só preço. Não é só preço na parte do dinheiro, tá? Na hora de definir qual programa você vai utilizar. Você tem um bem que é muito maior do que dinheiro, que é o seu tempo. Então você tem que ver qual sistema ele vai te dar a possibilidade de você atender mais pessoas com menos tempo, de você executar mais serviços de uma empresa com menos tempo. Você pega uma folha de pagamento, sabe? Terminei a folha de pagamento, você envia direto do programa da folha de pagamento, você envia ali direto as opções por e-social, você envia a parte dos lançamentos da folha de pagamento, tanto do INSS, Fundo de Garantia, a provisão do salário do colaborador, importar perto do botãozinho, ele importa direto para a folha de pagamento, desculpa, para a contabilidade. Ou seja, você não vai ter que fazer esse lançamento lá na contabilidade. Olha a redução de tempo de mão de obra que você tem. Você vai lá, eventualmente você vai fazer. O que você vai fazer? Você vai fazer, quando você importa o FX do extrato bancário do seu cliente, ele vai identificar lá o valor que o cliente de repente pagou pela conta do banco, do salário do colaborador, do INSS, do Fundo de Garantia. As contas elas vão ficar em aberto, ele faz a classificação dos provisionamentos. E aí quando você importa o extrato do seu cliente, você vem só zerando as contas, vem só fechando. Cara, você fecha a contabilidade de uma forma muito rápida. Então, assim, a possibilidade de você ter uma aceleração num processo da contabilidade, de ter uma contabilidade em dia, de atender bem o seu cliente, de entregar para ele os relatórios, é maior com o sistema que ele te forneça essa possibilidade de integralização. Uma nota fiscal, você importa lá o FX para o XML. Cara, isso facilita muito, facilita muito. Deixa eu ver alguma outra observação que eu possa fazer. Bom, quero deixar claro também que eu não estou fazendo propaganda do domínio, você pode procurar outro software aí, só tenha esse cuidado de fazer essas perguntas, baixe vamos falar, não quero fazer domínio, tá muito caro, tá muito, sei lá, tá muito além. Mas sei lá, você vê a Jason, você vê a Alterdata, você vê essa Contimatic, você pesquisa também. Antes de fechar com qualquer empresa, pesquisa a questão de satisfação dos usuários. Quando você for escolher um programa de contabilidade, você na internet tem sempre sites ou questões de perguntas e respostas dos usuários. E aí você vai verificar quais são as principais dificuldades dos usuários daqueles sistemas, dos softwares de contabilidade. Mas assim, numa regra geral, a Domínio, cara, é um sistema muito, muito qualificado, muito bom. E assim, eu, por ser um dos usuários do programa, eu indico. Eu sei que talvez o preço dela em relação aos demais pode parecer um pouco mais caro, mas na relação custo-benefício, na redução de mão de obra, depois você vai evitar de ter uma contratação de muitos funcionários. Eu acredito que uma pessoa com domínio, se ela tiver empresas tranquilas aí do Simples Nacional, uma pessoa sozinha, ela consiga atender umas 20 empresas sozinha.
sem precisar de ter uma outra pessoa, dependendo do porte da empresa, claro. Empresas pequenas de lucro do Simples Nacional, com pouca movimentação de folha de pagamento, de emissão de nota de entrada e saída, uma pessoa sozinha consegue atender talvez até mais. E com a contabilidade e escrituração. Em relação a preço, não deixa assim. Eu sei que no momento que você está iniciando, o preço é muito importante, tá? É muito importante, claro que é, você precisa reduzir. Só que não é uma economia como essa que vai fazer a diferença no seu negócio. Se você optar por um programa mais barato, mas que você vai ter que ficar lá fazendo manualmente todas as informações do e-social, que é coisa pra caramba. Então você tem que fazer manualmente lá o lançamento do extrato bancário, manualmente fazer o lançamento da folha de pagamento, manualmente ficar digitando nota fiscal. Cara, você vai morrer trabalhando igual você trabalhava como funcionário. E a versão de que a lógica de você ter a sua empresa contábil é de você ter tempo para fazer. Qual é a ideia de ser dono do seu negócio? Que você tem a possibilidade de escalar, ou seja, de ter mais de várias fontes de renda, vários clientes. Aí chega um momento que você tem 20 clientes, eu não consigo atender mais de 20. Aí você contrata uma pessoa, te ajuda. E aí você continua aquele processo de escalabilidade de crescer o seu negócio. Agora, uma vez que você só consegue atender um ou dois, não faz sentido. Você vai ter pouca chance de aumentar a probabilidade de você ter uma renda melhor. Então, assim, o grande fator decisivo que vai fazer você se tornar um empresário contábil é a possibilidade de você ganhar mais. E para você ganhar mais, você precisa escalar. Você não pode ter 1, 2, 3, 4. Você precisa atender o máximo de clientes possíveis. E nessa questão de atender o máximo possível, você tem que ter a redução de custo de mão de obra. Senão você vai ter um sistema que depende de muitos funcionários. Você vai ter que colocar um monte de funcionários no seu escritório, que vai altamente influenciar no seu lucro, porque a mão de obra não é barata. Porém, para você exercer as funções da demanda de mão de obra do escritório contábil, você vai precisar de funcionários. Vai chegar um momento que até mesmo com um sistema assim você vai precisar, mas só que para você chegar nesse momento você vai ter muitas empresas. E para isso, o sistema você vai contratar mais usuários, né? Porque tem limitações. Tem isso também, quando você contrata um programa de folha de pagamento, de software de contabilidade de modo geral, é o seguinte, quando você inicia, você vai pegar a licença para um usuário, você vai pagar mais barato. Agora, quando você tem vários usuários, você vai aumentando o preço do custo que você tem mensalmente. O que quero dizer com isso? Por exemplo, o preço para um usuário, você está começando sozinho, só tem você, um usuário é um. Aí vamos supor, a empresa cresceu, eu preciso contratar mais um funcionário. Esse outro funcionário é o seguinte, você não vai conseguir utilizar com o seu usuário, você vai ter que contratar um usuário para ele, você vai ter que pagar um adicional lá para a empresa que te fornece. Isso aí é regra geral, tá? A maioria das empresas que fornecem programas de contabilidade funciona assim. Então, assim, quanto mais usuários você tiver para trabalhar e não precisar, ter a demanda de precisar no seu escritório contábil, você vai ter que ter solicitar lá para a empresa mais um usuário, você vai ter que pagar um percentual a mais, vai aumentar aí o seu custo com relação aos usuários no programa de folha de pagamento. Mas, cara, se você está crescendo, se você está precisando de mais usuários, significa que o seu escritório está tendo mais clientes, que você está precisando de uma demanda maior de mão de obra e que as coisas estão... se você está aumentando esse percurso aí de usuário, significa que as coisas estão fluindo para você, que está andando. É igual aquele empresário que reclama que está pagando muito imposto. Pô, esse mês eu estou pagando muito imposto. Só paga muito imposto quem está faturando, né? Aumentou seu imposto porque aumentou o seu faturamento. Então, assim, não reclama, dá graças a Deus, levanta a mão para os céus e vamos embora. A outra questão que vocês devem observar na escolha de um software de contabilidade é essa questão da possibilidade. Por exemplo, a opção do domínio, de ser web e de ser fixo. Vamos supor que no momento, eu quero iniciar com fixo, tá? Eu não quero web. Mas, vamos supor que você não escolheu o domínio, você verifica a possibilidade, se no decorrer do período ali, do tempo,
Vamos supor, você escolheu lá na Jason. Eu vou falar, ou então a Alterdata. Vamos lá, Alterdata. Eu não conheço essas empresas, mas eu escuto falar muito bem delas, tá? Mas, pô, eu fechei um contrato com ela, se eles prestam serviço para mim de forma física no escritório, sem ser web. Mas se no decorrer do meu contrato com ela, cara, eu gostaria de migrar para o web. Essa empresa, ela tem web? Verifica isso, porque essa questão do web ela é muito importante, pessoal. Eu estou te falando que vai chegar um momento que vocês não vão querer ficar presos no escritório. Por exemplo, se eu não quiser ir no escritório, mas pinta alguma emergência, eu estou em casa e meu cliente me pede alguma informação, eu entro no meu notebook, acesso a informação e mando para o meu cliente de qualquer lugar, entendeu? Então assim, você paga, eu acho que eu pago, se eu não me engano, R$70 a mais pela opção web, R$70 a mais na domínio. Então assim, eu acho, tá? Eu não sou eu que faço a parte do pagamento, é a Tuane, mas se eu não me engano é isso aí, por volta de R$70. Quando eu faço esse pagamento de R$70 da versão web, cara, o que eu ganho com isso? Por exemplo, eu viajo com frequência, mas o meu time continua, o escritório continua, tá? Eu tô fora do escritório, mas o time funciona lá. Ou então eu vou num cliente, eu preciso ir num cliente, eu preciso apresentar algum relatório para ele, eu preciso tirar uma dúvida com ele de fechar, o que eu faço? Cara, eu pego o meu notebook, levo até o meu cliente e abro o meu sistema ali, eu só preciso acessar a internet dele, abro o meu sistema ali na hora. Eu vou abrir meu sistema e vou apresentar um relatório. É o mesmo sistema que eu utilizo aqui no escritório, eu posso levar ele para qualquer lugar, eu só preciso ter um local com internet. Então assim, a possibilidade de você contratar um sistema que te dá essa chance de você, de repente você está na versão que é dentro do escritório, mas vai chegar, Wellington, no momento assim eu não preciso pagar R$70 a mais, eu consigo atender meus clientes com a versão aí, com essa versão física, né, no escritório. Beleza, aí chega uma situação que você começa a crescer, tá? Vamos imaginar que você começou a crescer, começa a ter uma demanda aí de clientes legais, e aí você quer contratar um funcionário. Só que esse funcionário é um funcionário que vai trabalhar na casa dele, no sistema home office. Se você tem o sistema local, você não tem essa situação, você não tem essa possibilidade de contratar ninguém na situação de home office. Você não vai ter essa chance, porque ele precisa estar no seu escritório para utilizar o seu servidor físico, para poder você prestar esse serviço de contabilidade assim. Agora vamos entender que você opta pela versão web. Cara, é porque assim, você inicia o negócio já projetando a escalabilidade, projetando crescer. Pô, eu cresci, eu preciso contratar alguém. Contratando alguém, qual é a forma que eu coloco esse cliente para funcionar para mim? Como que eu faço? Eu posso trazer aliás, qual é a forma que eu faço para essa pessoa trabalhar para mim? Eu posso fazer no modo convencional, de trazer ele para trabalhar na minha empresa, e aí eu vou ter custo com passagem, enfim. Ou eu posso também botar meu funcionário para trabalhar no sistema home office, que é muito comum. O que acontece? Se você tem o programa local, você não tem a possibilidade de colocar o seu funcionário para trabalhar home office. Você só vai ter essa possibilidade na versão web. Então assim, na hora de escolher por um sistema de contabilidade e antes de fechar, você faça essas perguntas. Se tem a possibilidade, se você optar pela versão física, no local ali, o cara vai vir, física que eu falo é o seguinte, você tem um computador lá no seu escritório, ele vem e instala um programa no seu computador, tá? Ele vai lá, vai botar um programa no seu computador, vai baixar ali um aplicativo no seu computador e você só vai utilizar naquele computador. Você tem um usuário, você vai poder usar só naquele computador. No web, você pode acessar de qualquer computador via internet com um usuário e uma senha. Você vai ter um login, uma senha, você vai acessar lá. Não é a mesma coisa de... Por exemplo, você tem dois usuários. Por exemplo, você tem dois usuários no modo físico. Mesmo tendo os dois usuários no modo físico, esses dois computadores têm que estar dentro do seu escritório. Não vai dar para você pegar um computador, levar para casa e o outro ficar aqui. Porque o seu servidor é físico, o servidor do seu escritório. Você tem um servidor no escritório. Para você conseguir fazer a integralização das informações, tanto da folha de pagamento, importar para dentro
do fiscal, aliás, a folha de pagamento importar para contabilidade, fiscal para contabilidade, os computadores eles têm que estar na mesma rede, no mesmo servidor. Se é local, você só consegue fazer se os dois computadores estiverem dentro do escritório. Você não consegue, por exemplo, você contrata um funcionário home office, ele trabalha na casa dele, você não vai conseguir fazer isso com a informação. Por quê? Ele vai estar usando uma outra rede. Ele vai estar utilizando a rede lá da casa dele, outra rede de internet. Então você não vai conseguir fazer a integralização. Quando você escolhe a opção web, é na nuvem, né? É um servidor da empresa que te fornece o software de contabilidade. Esse servidor ele está na nuvem. E aí essas informações vão para lá na nuvem. Então eu no meu computador da minha casa aqui, ou do escritório, de qualquer onde que eu estiver, ele vai buscar essas informações na nuvem. E o meu funcionário, se ele estiver trabalhando no home office, ele também vai buscar as mesmas informações que está na nuvem. É um servidor que está num satélite na nuvem, que não precisa nem eu nem ele estar no escritório para ter acesso. A gente vai ter acesso de qualquer lugar. Então assim, às vezes por R$70 a mais, eu não sei, estou falando no meu caso, para mim compensou eu ter essa possibilidade, de repente eu precisar contratar mais pessoas, eu tenho a possibilidade de optar. Eu quero contratar pessoas para vir trabalhar fisicamente no meu escritório, eu quero contratar pessoas para trabalhar lá na casa deles como home office. Então assim, essa é mais uma possibilidade que o sistema web te fornece. Então assim, na hora de fechar, eu quero dizer para você, na hora de fechar com uma empresa, verifique a parte de importação entre os departamento de folha de pagamento, se ele importa facilmente com a escrita contábil, a escrituração fiscal, se ele importa facilmente com a parte contábil, a parte de extrato bancário, se ele importa facilmente, o seu cliente envia para você um arquivo, se ele importa de forma fácil para a parte contábil, e também a parte de cumprimento das obrigações do acesso do e-social, tanto os eventos periódicos, não periódicos, todos os eventos de responsável pelo e-social. Verifique se tem essa possibilidade de ser mais automatizado a questão da informação para o governo. Porque se você ter um programa que é mais barato, mas que você depende muito da sua parte manual, você ficar muito preso ali, você vai ter dificuldade depois de escalar o seu negócio. E aí sabe o que vai acontecer? Em um dado momento você vai ver que aquele sistema ele não te atende, ele não vai te atender, e você vai precisar trocar de sistema. E aí você vai ter uma dor de cabeça, e eu falo por experiência própria, não é fácil trocar de sistema. Uma vez que você tem tudo digitado num sistema, você pegar todas aquelas informações e levar para outro, e eu vou falar assim, mas por que eles não importam de um outro sistema? Eles não importam por questão de segurança. Por quê? Se tiver alguma informação errada naquele sistema e vir para cá, a responsabilidade passa a ser dessa empresa aqui. Mas só que o erro veio lá do outro. Na Domínio tem uma questão, uma das outras funcionalidades bacana que tem também, quando você está importando preenchendo os dados de um funcionário para enviar ele para o e-social. Ele tem uma função que é a qualificação do funcionário, que dá uma segurança muito legal de que as informações estão corretas. Porque ele vai buscar nos dados da Receita Federal, então assim, não tem a possibilidade de você digitar o nome do funcionário errado, data de nascimento, número do bicho. Ele vai buscar pelo CPF do funcionário as informações corretas. Então assim, eu errei, eu me confundi, digitei aqui o PIS de um funcionário em outro funcionário. Na hora de preencher ali a folha, tem 10, preencher o cadastro de um funcionário, tem 10 funcionários. No Domínio, não tem essa possibilidade de você digitar errado, ele não aceita. Ele faz a qualificação, olha, esse funcionário aqui, esse PIS aqui que você digitou não pertence a esse CPF. Cara, já acendeu o alerta, você digitou errado, você só tem que ir lá e pesquisar. Aí PIS tem a possibilidade de você baixar o app do trabalhador da Caixa e você consulta pelo CPF qual é o PIS correto do funcionário. É muito bom o sistema, muito bom. Eu indico, mas não posso afirmar que ele é o melhor de todos, porque eu não conheço os outros. Eu posso falar pelos dois que eu conheço. E comparando entre o Sage, Folha Matic e o Domínio, assim, tá 1000 vezes à frente, muito à frente. Agora, se você for optar por um outro sistema, Alterdata, você tem esse cuidado de fazer o que eu falei. Fazer as perguntas sobre a parte do e-social, das importações e também a questão se tem a possibilidade de você migrar para o sistema web, se eles têm a versão web desse sistema para você ter acesso na nuvem, tá bom, pessoal? Um forte abraço, boa sorte aí no projeto de vocês. Se gostou desse vídeo, compartilha, dá like, marque um amigo aí que é contador, que está iniciando, que é o projeto de montar seu escritório contábil,
porque a gente precisa fazer essa corrente do bem, levar essas informações para o máximo de contadores iniciantes, sem experiências ou que precisam de atualização no mercado contábil no momento. Essa é a nossa corrente do bem. Vejo vocês no próximo vídeo, rapaziada. Fui!